Boa tarde a todos e a todas, participantes, educadores, nosso carinhoso acolhimento a todos os nossos colegas de profissão, né? Nós todos aqui, orientadoras e orientadores educacionais, e os nossos queridos parceiros, amigos, pedagogos, administradores escolares, supervisores escolares, os assistentes técnicos pedagógicos, os professores e as diversas funções que nós temos na área da educação. Nosso acolhimento carinhoso e uma boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer que nós abrimos a nossa live com o tema Roda de Conversa, Orientação Educacional na Contemporaneidade. Hoje nós queremos carinhosamente parabenizar as orientadoras e orientadores educacionais de todo o nosso país, em especial aqui o nosso estado de Santa Catarina, e todos os municípios e todos os nossos associados pelo Dia Nacional do Orientador Educacional. Esse evento ele foi carinhosamente organizado pela diretoria executiva da AOESC, Associação dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina. E com apoio da diretoria colegiada da AOESC, a Associação dos Orientadores Educacionais do Rio Grande do Sul, nossas irmãs, nossas amigas, colaboradoras, que também estão junto conosco neste momento, que para nós é muito especial. Hoje, dia 4 de dezembro de 2020, vamos realizar a nossa live, que tem início agora, pontualmente às 16 horas, até às 17h30, e toda a organização está sob a nossa responsabilidade, né, da diretoria executiva da UESC, e com o apoio na transmissão do evento pela diretoria da UESC. Nós já publicamos nas redes sociais, fizemos os nossos convites, divulgamos o link, e todos vocês são muito bem-vindos conosco. Nós teremos essa transmissão também pelo Facebook e pelo nosso fórum da orientação educacional, com transmissão também pelo YouTube, na página do Facebook da UERGS e da UESC. Então, assim nós teremos hoje aqui, para ter a oportunidade e a acessibilidade a todos, nós vamos ter a intérprete de Libras, de sinais, que vai estar dando todo um suporte técnico, né? Nossos agradecimentos à professora senhora Marielle Coutinho, de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Ela que está sendo agora a nossa intérprete da língua de sinais, porque nós queremos que todos estejam incluídos na nossa live. Nós vamos seguir a nossa programação, que vai ser recheada de surpresas, com relatos de experiências marcantes dos nossos orientadores e orientadoras educacionais. São alguns temas e falas que foram propostos por cada profissional, por cada orientadora e orientador educacional. A duração da nossa live é de 1h30, e cada participante vai ter 10 minutos de fala. No final, a gente abre, né, também para algumas perguntas. E agora, nesse momento, né, nós vamos passar o nosso vídeo. É um vídeo especial, que também é uma surpresa para todos vocês, que a nossa diretoria organizou com muito carinho para saudar cada um de vocês, orientadores e orientadoras educacionais.
Então, nós vamos assistir, nesse momento, o nosso vídeo, em comemoração ao Dia do Orientador e da Orientadora Educacional. Vamos aguardar. É um prazer estar aqui hoje comemorando o Dia Nacional do Orientador Educacional. Em nome da UESC, eu, como presidente, quero parabenizar todos os orientadores educacionais do Brasil, do nosso estado e carinhosamente dizer a todos vocês o quanto é importante a nossa profissão. Profissão essa registrada no Ministério do Trabalho, através do nosso Decreto-Lei 72.846, de 26 de setembro de 1973. Esse que provê o exercício da profissão do orientador educacional. Nós somos profissionais da educação. Nós fizemos a diferença onde nós atuamos, seja na escola, seja numa secretaria da educação, enfim, em qualquer lugar onde nós atuamos enquanto profissionais da educação, nós sabemos o quanto é importante as nossas atividades. Nós que temos o nosso código de ética, que prevê todas as atividades e funções importantes que devem ser desenvolvidas pelo orientador educacional e por todas as atividades a mais que realizamos dentro da nossa proposta educacional desenvolvidas nas unidades escolares. Então, meus queridos colegas de profissão, hoje, dia 4 de dezembro, eu quero parabenizar carinhosamente a todos vocês que atuam bravamente dentro das escolas, dentro das secretarias, em diversos locais como orientadores educacionais. Os nossos parabéns carinhoso, o nosso abraço carinhoso a todos vocês, nossos queridos orientadores educacionais, nossos queridos associados da UESC. E em nome da Associação dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina, os nossos parabéns. Um abraço carinhoso a todos vocês. Olá, eu sou Ivanice, vice-presidente da UESC, a nossa Associação dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina. Eu venho aqui para deixar o meu abraço e parabenizar todos os colegas orientadores educacionais do estado de Santa Catarina. Sabemos que nesse momento o nosso papel é bem desafiador e muito importante, uma vez que estamos vivendo longe dos estudantes, trabalhando de forma remota, é um grande desafio poder se aproximar da nossa comunidade educativa. Desejo a todos saúde, em primeiro lugar, bastante força e garra para a gente continuar o nosso trabalho, qualificando cada vez mais o processo educativo. Parabéns a todos nós, um abraço. O orientador educacional é aquele profissional que faz parte da equipe pedagógica. Ele é um elo de ligação entre a escola e a família. Ele contribui para o desenvolvimento pessoal do aluno, auxilia nas suas dificuldades e escolhas e motiva a estudar. Parabenizo a todos os orientadores educacionais pela passagem do seu dia e que possam continuar formando futuras gerações para uma sociedade mais justa. Olá a todos, estou passando aqui para desejar a todos os orientadores educacionais e todas as orientadoras educacionais um excelente dia do orientador e da orientadora educacional. Vamos juntos lutar por um Brasil mais humano, mais justo, mais democrático e mais inclusivo. A UESC conta com você. Seja a UESC, parabéns pelo nosso dia. Olá, passando para deixar o meu carinho, o meu abraço e todo o meu apoio aos orientadores e orientadoras
educacionais pelo seu dia. Um beijo grande. Teve tanto pra cantar num pedacinho de terra, beleza sem par. Ilha da moça faceira, da velha rendeira tradicional. Ilha da velha figueira, onde em tarde fagueira vou ler meu jornal. Tua lagoa formosa, ternura de rosa, poema ao luar, cristal, onde a lua vaidosa, cestrosa, dengosa, vem se espelhar. Bravo, bravo! Bravo, que beleza! Isso para ela me deixar uma foto dele. Parabéns, que beleza! Eu espero que vocês tenham gostado, apreciado o nosso vídeo, né? Que a gente transmite um abraço carinhoso a cada um profissional, orientador educacional, porque nós sabemos o quanto é importante a nossa profissão. E aqui eu gostaria de dizer a vocês que o nosso público-alvo hoje, ele está sendo muito grande, porque ele está sendo prestigiado por um grupo que foi criado de orientadoras e orientadores educacionais a nível nacional. E eles todos foram convidados, e eu acredito que está todo mundo ligado. Está todo mundo ligado nesse momento aqui, conosco. Então, eu gostaria de colocar aqui para vocês que a divulgação, ela está sendo direcionada carinhosamente a todos os nossos associados, ao qual a gente envia aquele abraço carinhoso, assim como os profissionais ligados ao Fórum Nacional das Entidades Representativas dos Especialistas em Educação, que a UESC e nós, enquanto orientadores educacionais, também fizemos parte, ao grupo de gestores da área da educação, que foi um grupo criado também nesse período de pandemia, para que a gente pudesse trabalhar o processo de capacitação dos orientadores educacionais, de todos os especialistas na área da educação. E nós temos aqui também o Fórum Nacional em Defesa da Orientação Educacional, que é um fórum que foi criado especificamente para os orientadores educacionais, e esse fórum é o que faz parte do grupo a nível nacional. E temos aí representantes da ASFOI, da UERGS, o coletivo todo dos orientadores educacionais do Distrito Federal de Brasília, o coletivo dos orientadores educacionais aí de Franca, de São Paulo, de Rondônia, de Paraná, como também orientadores educacionais de quase todos os nossos municípios do estado de Santa Catarina e do Brasil. Então, eu penso que a pandemia, ela nos trouxe essa oportunidade da gente poder se conectar de forma mais ampla e abrangente com muitos dos nossos colegas aí, espalhados por todo o nosso país, né? Então, essa é uma oportunidade ímpar da gente estar se conhecendo, né, estar se ouvindo e vendo, através dessa live, que foi carinhosamente preparada pela diretoria da UESC. E aí eu gostaria de lembrar, é sempre bom a gente lembrar, por que é o dia 4 de dezembro? Por que foi escolhido o dia 4 de dezembro para que nós comemorássemos a nossa profissão enquanto orientador educacional?
Então, eu quero aqui registrar que dia 4 de dezembro, ele foi marcado por um momento muito importante que aconteceu no primeiro encontro nacional dos orientadores educacionais, que foi promovido pela Diretoria de Ensino Industrial do MEC. Então, essa diretoria, né, ela promoveu esse evento, cujo diretor, na época, era o professor Jorge Alberto Furtado, que deu todo o apoio para essa primeira organização dos orientadores educacionais. Então, lá, no último dia do encontro, né, quase acabando o encontro, recebeu-se a notícia, né, que a nossa lei acabava de ser aprovada pelo Poder Legislativo. Então, tinha passado, né, fomos informados que tinha passado a lei. Então, foi no dia 4 de dezembro que foi aclamado como Dia Nacional do Orientador Educacional. E aí vieram as leis que nos deram os amparos legais, né? A lei número 5.564, que foi sancionada em 21 de dezembro de 1968 pelo presidente Arthur da Costa e Silva. E a primeira peça da legislação nacional a respeito da profissão do orientador educacional, que estabelecia as diretrizes básicas da nossa profissão. E o nosso decreto, né, que nós sempre devemos lembrar, o 72.846, de 26 de setembro de 1973, que provê o exercício da profissão do orientador educacional. Ele estabelece os requisitos da nossa formação que era necessária para ser um profissional da orientação, prevê as funções do orientador educacional e criava o nosso código de ética. Então, sempre lembrando que nós somos profissionais da educação. E como profissionais da educação, nós somos partes importantes desse processo educacional, desse processo de ensino-aprendizagem nas escolas, nas secretarias, nos diversos locais onde nós atuamos. E para escutar um pouquinho e conhecer um pouquinho mais a importância da nossa profissão, eu vou, nesse momento, convidar e passar a palavra para o nosso colega, o orientador educacional, professor, doutor Lorival José Martins Filho, da nossa orientação educacional na contemporaneidade. É com você, Lorival. Então, uma boa tarde a todos e a todas. Queria registrar a alegria de estar aqui com vocês, né, e de viver este momento, mais um ano, né, 4 de dezembro, comemorar aí a orientação educacional, o nosso dia, né, não importa onde estejamos, sempre seremos orientadores e orientadoras educacionais, né. Atualmente eu estou atuando como professor universitário, mas o coração daquele que se forma como orientador e orientadora educacional sempre vai nesta direção, né? Nós sempre seremos orientadores e orientadoras educacionais. E aqui, em nome da diretoria da UESC, eu quero desejar o meu carinho a todos, né? E fico muito feliz aí de ver a nossa inserção e participação neste momento. Estamos num ano aí marcado pela pandemia, né? Esta pandemia alterou significativamente o nosso processo de aprendizagem e nós temos debatido muito na UESC, nas nossas reuniões sobre isso, qual é o papel do orientador e da orientadora educacional nesta dimensão. E já tem até uma discussão interessante durante este período, né? A nossa fala vai seguir na perspectiva do pós-pandemia, né? O que é que nós, orientadores e orientadoras educacionais, no exercício da educação básica, pode estar contribuindo para este momento, né?
E aí a gente, na UESC, tem sempre discutido em 3 dimensões, né? Uma dimensão que eu tenho chamado de dimensão cerebral cognitiva, que é o seguinte: quando voltarmos para as atividades presenciais, e vamos voltar porque esta pandemia não vai durar para sempre, né? A vacina vai chegar, as possibilidades vão chegar, eu acho que a prioridade agora é a vida, e nós temos que garantir a vida. O orientador educacional também tem que estar nesse movimento de garantir a vida, voltar só quando a vida estiver preservada, não podemos perder essa dimensão. Mas eu penso que, ao voltarmos, essa é a primeira dimensão, que é a dimensão cerebral cognitiva. Esta pandemia trancou ou forçou as pessoas, de uma certa forma, a estarem o tempo todo apenas mediadas pelas tecnologias. Eu não estou falando que as tecnologias não são importantes, elas são fundamentais. Mas a vida não se resume apenas a estar na frente do celular, a vida não se resume apenas a estar na frente do computador, a vida não se resume apenas a ser guiado o tempo todo pelas tecnologias. Eu gosto muito quando o Eric Fromm diz para a gente: não tem nenhum problema o computador pensar igual a mim. O problema é quando eu pensar igual ao computador. Então, a tecnologia, ela está a serviço de nós. E aí, quando as crianças voltarem para a escola, a professora Miriam, Dileia, Rosa, Mônica, que a gente ama, Evelise, Adriana, todos nós que estamos aqui, quando as pessoas voltarem efetivamente para os espaços escolares, nós vamos continuar usando as tecnologias da informação e comunicação, né? Isso é uma aprendizagem para a gente, mas nós temos que incentivar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos a admirarem a flor que cresce, a admirarem conversar com o colega, a olhar o mar novamente, porque neste momento as pessoas estão curtindo o jardim pelo celular, elas estão vendo o mar pelo celular, elas estão vendo os animais pelo celular, elas estão fazendo tudo via digital. E nós, orientadores educacionais, no retorno, precisamos descansar esse cérebro dessas pessoas e elas entenderem que nós somos gente, nós não somos coisa, nós não somos CPF apenas, nós não somos uma matrícula apenas, nós somos gente. E aí nós temos que incentivar a isso, o olhar no olho, a atenção, a ver a natureza que cerca, a poder caminhar livremente, sentir o vento nos olhos. Quer dizer, não sei se vocês conseguem entender o que eu estou dizendo. Não estou em nenhum momento negando o poder e a importância das tecnologias. O que eu estou querendo dizer é que, por mais que o nosso cérebro, né, a Wendhausen entende isso aí muito mais do que eu, porque entende de mediação, de Vygotsky, mas por nós que o nosso cérebro seja plástico, tenha possibilidades enormes, professora Miriam, o nosso cérebro também precisa de descanso. O nosso cérebro precisa também de ter um momento de olhar nos olhos do outro. O nosso cérebro precisa também descansar. O nosso cérebro precisa olhar a natureza como ela é, e não apenas aquilo que alguns autores chamam de sociedade do espetáculo, né? Então, essa é a primeira dimensão, a dimensão cognitiva. Entender que o cérebro precisa de repouso, de descanso, e que existe vida para além do celular e da tela do computador. A outra dimensão é a dimensão emocional, né? A orientação educacional, com o retorno das atividades presenciais pós-pandemia, vai ter que colaborar muito, porque nós temos aí, isso é nacionalmente, né? É impossível as pessoas acharem que das 180 mil, das 174 mil pessoas que já faleceram no Covid, não estão aí os pais dos nossos alunos, os tios dos nossos alunos e alunas, os avós e nossos avós dos estudantes, né? Então, as pessoas estão, muitas delas, tristes, depressivas, desequilibradas, ansiosas, com medo de sair, com medo de encontrar no outro, com medo de tocar o outro. Então, a outra dimensão, pós-pandemia, que temos que entender, é a dimensão emocional, né? Veja, estou aqui a dizer que o orientador educacional, na nossa perspectiva, ele está ali articulado ao currículo, ele trabalha com a equipe pedagógica, mas ele é o sujeito que é responsável por dar voz a esse estudante. Ele é o sujeito que acolhe, que escuta, que pode possibilitar que esse estudante seja ouvido. Estou querendo dizer isso porque não pode retornar à escola e a perspectiva ser apenas conteudista, seja nós vemos substantivo, adjetivo, célula,
pneumapeninto, o verbo, estou querendo dizer que existe um conteúdo, Dileia, que é o conteúdo desse ser humano gente, e que o orientador educacional não pode perder de vista, e ele pode ser esse porta-voz na escola. A terceira dimensão, que meu tempo se esgota, é a dimensão relacional. A pandemia nos tornou muito solitários, a pandemia nos tornou muito individualistas, a pandemia nos tornou muito com egos poderosos, e a pandemia nos forçou a ter relações, muitas vezes, como esta que estamos aqui, né? Então, já se faz festa dessa forma, já se comemora dessa forma, estamos aqui comemorando dessa forma, mas nós não podemos esquecer a dimensão gente, a dimensão humana, a dimensão quase latina, americana. Então, Dileia, assim, quando tudo isso passar, nós temos que cuidar da dimensão relacional, sim, organizar as reuniões com carinho nas escolas, fazer momentos de reflexões nas escolas, fazer rodas de conversa nas escolas, promover encontros significativos nas escolas, aproximar as gentes. É claro, mas sempre com a perspectiva. A primeira atuação nossa é em defesa da vida. Algumas escolas não estavam preparadas nem antes da pandemia. Como é que podem estar agora para voltar sem nenhuma adequação, sem ter uma vacina, sem ter os cuidados básicos, né? Nós, orientadores educacionais, a nossa força maior é gente. A principal palavra nossa é pessoa, gente, ser humano. Não adianta móvel, prédio, escola, se não tiver pessoas, se não tiver gente. Então, a nossa primeira luta é pela vida. Mas depois que a gente tiver condições de voltar, né, ou com vacina, ou com as condições sanitárias e de espaço escolar atendidas, nós temos que atuar nessas três dimensões. Ensinar que existe vida e aprendizagem que está do nosso lado, além da tela de celular. Ensinar que a vida não é só alegria, a vida também é perdas e tristezas, e nós, seres humanos, temos que estar preparados para isso. E ensinar que existir é coexistir. Eu não posso viver sem o outro. É no outro que eu cresço como ser humano e como pessoa. Então, nós, orientadores educacionais e orientadoras educacionais, somos defensores do currículo, somos defensores da escolarização, mas nós, mais do que qualquer profissional, sabemos que o currículo sempre está a serviço de algo, sempre está a serviço de alguém. E nós, orientadores educacionais e orientadoras educacionais, sempre defendemos que está a serviço de pessoas. Não está a serviço do mercado, do capitalismo, da exclusão. Está a serviço de pessoas, e é por isso que nós estamos aqui. Um beijo grande, meu tempo passou, devolvo a palavra a Dileia. Que beleza, que beleza. Aplausos, aplausos, aplausos. Que beleza. Tão lindas as palavras do nosso grande amigo Lorival, que faz parte da nossa diretoria da UESC, que colabora incansavelmente, porque tem muitos compromissos, né, e ainda divide um tempo para fazer um trabalho aqui na nossa associação. É muito importante tudo que o Lorival trouxe para nós, para trazer esse momento de reflexão. O quanto a nossa profissão de orientador educacional está ligada, está voltada para o ser humano, para o nosso foco maior, o protagonista, que é o aluno. Ele, que é a razão de nós estarmos lá na escola, é o nosso aluno, é todo o processo que envolve ele, do ensino-aprendizagem. Lembrando sempre que o lado emocional é muito importante ser trabalhado, e isso foi muito bem falado aqui, reforçado pelo nosso querido Lorival. Muito obrigada, Lorival. Suas palavras foram lindas e muito verdadeiras. Essa pandemia realmente mexeu e está mexendo conosco. E nós temos que nos preparar para voltarmos a atuar nas unidades educativas. Nesse momento, eu vou passar a palavra para a nossa colega, que também é da diretoria da UESC, e que faz um trabalho na escola da Rede Municipal de Florianópolis, a orientadora, a professora Ivanise Zafir Pires Basto. É com você, Ivanise. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Não, eu estou ouvindo bem.
Vou falar um pouquinho da minha trajetória nesse ano tão desafiador que foi o ano letivo de 2020, né? Foi porque a gente já está praticamente encerrando o ano. Eu trabalho numa escola da rede municipal, como falou a Dileia, que tem uma comunidade carente, por assim dizer, né, economicamente falando. Então, esse ano ele foi bastante desafiador para o orientador educacional, né, para mim, orientador especificamente, porque o nosso trabalho é relação, é contato, é proximidade, é conversa, é olho no olho, né, e como conseguir fazer isso estando à distância, né, então, o nosso papel, ele apareceu através das atividades que a gente enviou para os nossos estudantes. Um ganho que a gente teve dentro de tantas perdas, digamos assim, né, no setor das nossas possibilidades de trabalho, foi estar mais próximo da equipe pedagógica dos professores. Por que eu digo isso? Porque dentro da escola sempre foi muito difícil conquistar um momento de reunião com todos. E esse ano nós tivemos todas as semanas 3 reuniões pedagógicas, né? Uma reunião de direção e equipe pedagógica e 2 reuniões de professores. Isso foi riquíssimo para o nosso trabalho, engrandeceu, qualificou enormemente o nosso fazer pedagógico. Então, nessas reuniões, nós conversávamos sobre o que trabalhar, sobre quais assuntos abordar, de que forma com os estudantes, e na nossa escola, na escola que eu trabalho, infelizmente, os estudantes não têm acesso aos meios digitais, não conseguiam pegar uma atividade no portal educacional que a nossa Secretaria Municipal de Educação criou. As nossas atividades foram todas impressas, praticamente 90%, muitos por cento das atividades foram retiradas na escola pelos estudantes ou familiares ou pessoas próximas a eles. E uma vez por semana, essas atividades foram entregues e iam retornando, e de tempos em tempos os professores iam na escola, observando as atividades, o que foi feito, o que não foi feito, e meu contato como orientadora se deu de forma não tão satisfatória como a gente espera, porque a gente sempre quer o melhor, né, através do grupo de WhatsApp, das turmas, ou individualmente com uma família, ou com o próprio estudante, e amparando os professores, trazendo, né, conversando com eles, o que eles tinham de dificuldade para atender um aluno que desapareceu, que a gente não sabia por que não buscava as atividades, ir atrás para fazer contato, ver onde estava. Também conseguimos fazer alguns encaminhamentos para a área da saúde, questões de psicologia, de saúde, que foram necessárias durante esse momento. Como eu digo, foi um ano muito desafiador. Teve ganho por a gente estar como grupo docente, mais unido, planejando mais, com mais tempo, com mais discussão. Isso foi, sem dúvida, algo que a gente provou que dá certo e é necessário. Precisa voltar para o campo físico agora, né? Quando a gente estiver presencialmente dentro da escola. Porque isso faz toda a diferença no nosso trabalho. E de uma forma ou de outra, a gente vai ter que se reinventar, como já nos reinventamos agora, para reestabelecer, né, um presencial, como bem falou o Lorival. Então, todo mundo afastado, distante, e isso é o grande desafio. Aqui na nossa escola, né, onde eu trabalho, a gente agora está discutindo o como voltar, a exigência de um plano de contingência, um trabalho bastante difícil, porque exige muito do humano, né, muitas questões de protocolos sanitários que não é do nosso campo de ação, uma gama de responsabilidades em nome da equipe pedagógica, o que a princípio assusta, como vai ser esse retorno para a escola, mas nós passamos já dias e dias discutindo sobre isso, vendo o que a gente precisa, solicitando, né, apoio humano, para que a gente possa ter um retorno de qualidade. Eu termino dizendo que, sem dúvida, foi um ano desafiador, a gente precisou se reinventar, tentar de diversas formas se aproximar, principalmente, como eu digo, onde eu trabalho, com uma comunidade que não tem tanto acesso aos meios digitais, né? Eu sei que em outras escolas da rede municipal foi possível fazer vídeo, mandar para o aluno, para ele pudesse assistir, infelizmente não foi a minha realidade. Mas a gente tem certeza que fez tudo o que foi possível fazer, em parceria com a direção da escola, que, no meu caso, a diretora escolheu
estar trabalhando, ela trabalha todos os dias, segunda, sexta, no horário normal da escola, que também, através dela, foi uma grande aproximação da comunidade, e, por consequência, a aproximação veio até mim, né, porque eu trocava muito com ela, e ela, então, também fazia os encaminhamentos e repassava às famílias. Isso foi um panorama geral desse ano de 2020 que eu queria compartilhar com vocês. Eu agradeço, desejo a todos saúde e força para que a gente possa continuar. Também acabei me encontrando com o vírus, né, infelizmente, me cuidei, mas também fui adoentada pelo Covid. Estou bem, mas a gente quer agora seguir com força, com fé e saúde, para todos os nossos colegas, estudantes, familiares, e para nossas famílias em especial. Um abraço, parabéns para todo mundo, e seguimos na nossa luta diária. Bravo, bravo, bravo. Então, eu quero agradecer aí o relato de experiência da nossa colega aqui da UESC, né, a nossa vice-presidente, a Ivanice, que trouxe um pouco da realidade dela, né, vivida na unidade escolar que ela trabalha aqui em Florianópolis. Então, vocês sentiram o quanto, de certa forma, a pandemia prejudicou em alguns pontos, claro, muitos, né? Mas também abriu uma pequena oportunidade para que os profissionais da escola, os professores e a equipe pedagógica tivessem um tempinho a mais para se reunir, embora que de forma online, mas tiveram essas oportunidades, porque o dia a dia numa escola, ele é repleto de muitas atividades e de muito corre-corre, né? Nós sabemos disso. E quando a gente está lá na escola, lá na ponta, a gente não tem tempo de parar e conversar com os colegas, enfim, é muito difícil. Mas, como disse a Ivanice, a luta continua e nós temos que nos fortalecer, porque o ano que vem muitas mudanças serão necessárias na forma de nos prepararmos para recebermos esses nossos alunos, né? A gente sabe que está vindo aí uma proposta no nosso estado de Santa Catarina de reiniciar as aulas. A situação no nosso estado está crítica, né? Estamos na bandeira vermelha em todo o estado de Santa Catarina, e isso tem nos prejudicado muito, isso tem nos preocupado demais. Como fazer, como voltar às aulas num momento tão crítico como esse? É isso que está sendo discutido muito aqui no estado de Santa Catarina, nas escolas, nas secretarias. Mas a vida tem que continuar, né? E aí nós vamos ouvir um pouco, eu vou convidar a nossa orientadora educacional, professora, doutora, Mônica Vendalfi, que já foi da nossa diretoria, e a Mônica também vai trazer aí algo muito importante para a nossa roda de conversa. Mônica, eu estou passando a palavra para você. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar na associação, contribuindo um pouquinho com a experiência de orientação educacional da Escola Adotiva Liberato Valentim. Sou orientadora nessa escola. Eu vou abrir um pouquinho aqui a minha apresentação. Bom, um pouquinho de quem eu sou, para quem não me conhece ainda, né, porque tem gente de todo o Brasil, pelo que eu vi e pelo que a Dileia falou. Eu sou orientadora educacional da Escola da Rede, a EBM Adotiva. Nós trabalhamos com crianças de 6 a 10 anos, de 1º ao 5º ano. Eu sou mestre em educação, doutora em educação, membro de 2 grupos de estudos, porque a orientação educacional nos exige também estar vinculada a grupos de estudo, porque fazer é bem específico, né? Nós trabalhamos com as pessoas, como disse o professor Lorival, meu orientador de doutorado, inclusive. E as minhas linhas de pesquisa e de estudos é educação, comunicação, tecnologia, pensamento crítico, aprendizagens, prática pedagógica e formação de professores. Parece muito amplo, mas nós trabalhamos diretamente com práticas pedagógicas e formação de professores. É uma das nossas atribuições enquanto orientadora educacional, né?
Então, para que vim aqui hoje? Eu vim para falar um pouquinho da teoria que se fala, não da teoria que se fala da escola, mas a teoria que se faz na escola. Fala muito da escola, da teoria de escola e não na escola. Então, nós acreditamos na Adotiva que nós fazemos teoria e nós estamos na nossa prática pedagógica, né? A minha prática, ela não se resume a só atender a comunidade escolar, mas prestar atenção nas pessoas que fazem parte dela. Eu acho que os meus colegas anteriormente já falaram sobre isso, né? E a minha prática tem a ver com descobrir o melhor do outro, seus talentos e articular o currículo para que isso ocorra. Então, nesses anos na Adotiva, que é uma escola bem pequenininha que tem ali na Costeira, nós trabalhamos e desenvolvemos um trabalho em parceria com a comunidade escolar, e o papel da orientação é essencial nesse trabalho, porque nós implementamos projetos educacionais voltados à participação na escola, né? E nós conseguimos ampliar a fronteira do administrativo, que ficava só no desenvolvimento e nos recursos que vinham da APP, para o pedagógico, com um projeto chamado Aprender a Conhecer. Então, nós trabalhamos com esse projeto, e o nosso maior intuito é fazer com que a comunidade escolar, através de um projeto onde as crianças aprendem a partir da pesquisa, a participar da escola. Então, essa foi uma forma que nós encontramos. Só que ela se amplia, né? Então, qual é o foco de orientação? O nosso foco de orientação na Adotiva é a aprendizagem de todos e todas os envolvidos na escola, porque nós trabalhamos com a perspectiva inclusiva, então nós trabalhamos com um desenho universal de aprendizagem, né? E como é que a gente fez isso? Como é que a gente faz isso? Nós acreditamos que a gente aprende a participar, e por isso a participação é emancipatória. Essa seria uma das teorias que nós desenvolvemos e nós organizamos e instituímos na escola, e nós, principalmente, a nossa aprendizagem de aprender a ser, o que o professor Lurival falou muito bem, né? Pessoas. E não só das crianças, né? Então, nós acreditamos que a participação emancipatória, né, é muito além dos muros da escola, né? Ela traz essa dimensão ética e política, preocupada com a transformação social, no caso da escola educacional. Agora, como é que a gente faz isso na prática, né? Porque isso que é o difícil, né? Então, nesse tempo de pandemia, a gente não pode dar continuidade ao nosso projeto Aprender a Conhecer, que efetivamente a gente trabalha com a participação da comunidade. Então, a gente teve que fazer uma transformação desse trabalho pedagógico, porque a gente, então, focou no trabalho com os professores. Como disse a professora anteriormente, a orientadora anteriormente, a gente focou na pessoa do professor e dos nossos colegas. Então, esse foi o nosso foco principal. E esse foco, ele vem principalmente a partir de um ponto muito importante, que é busca desse acolhimento, né, desses profissionais. A partir desse acolhimento, a gente conseguiu fazer a busca ativa junto com as famílias, porque os professores e colegas de trabalho, a gente fez uma grande busca através de telefonemas, WhatsApp, nós utilizamos Telegram, carros de som, cartazes, boca a boca. Então, isso só foi possível por causa desses profissionais. Então, o trabalho da orientação, ele se organizou a partir do trabalho junto dos professores. Isso foi essencial para o trabalho da orientação acontecer esse ano, né? Essa busca ativa às famílias, nós também fizemos atendimento na escola, né? Claro, com todo o cuidado, né, que a gente, de protocolos aí de saúde, mas tivemos que fazer isso, não teve jeito. Houve famílias que não conseguiram fazer a interação através da tecnologia, então a gente trabalhou com essa busca ativa. E a orientação, principalmente a orientação, que sou eu e a Bel, nós trabalhamos com planejamento e articulação do currículo. Então, nós acompanhamos os professores e seus planejamentos full-time. Eu vou falar para vocês que hoje meu trabalho está triplicado. Eu estou aqui na live, mas eu também estou fazendo
estou construindo junto com os professores o boletim escolar que semana que vem a gente vai entregar. E a gente utilizou muito as ferramentas digitais. Como disse o professor Lorival, as ferramentas digitais elas têm que trabalhar a nosso favor e não contra nós. Então, nós fizemos a utilização dessas ferramentas. A orientação, no caso, fez uma carta às famílias. A gente fez uma carta online, né? Que é essa carta que é animada. Por quê? Porque nós trabalhamos com crianças pequenas e ela é adaptada para os celulares. Então, a gente fez vários testes e vimos que seria possível. Além dela, a gente trabalhou também com a versão impressa. Então, todo documento online tem uma versão impressa. Isso porque a gente acredita e nós precisamos alcançar todos na escola. Pelo menos é a teoria, né? A gente não sabe se a gente alcançou mesmo todas as pessoas. Mas essa eu não vou mostrar para vocês porque não dá tempo agora. E também, como eu disse, a minha prática tem a ver com descobrir o melhor do outro, principalmente dos professores. Quando a gente está na escola, o projeto Aprender a Conhecer, a gente trabalha com a seguinte frase no início do ano: o que você quer aprender na escola este ano? E este ano nós fizemos essa pergunta para os professores. Então, a partir dessa pergunta, a gente trabalhou com formação continuada e em serviço, porque nós estávamos todos em serviço, das novas tecnologias, porque a maioria dos professores não sabiam ou pouco utilizavam as ferramentas digitais, então a gente fez um trabalho com os professores. E quando a gente faz essa pergunta, a orientação fez essa pergunta para os professores, o nosso intuito é descobrir talentos nos nossos grupos, com os nossos professores. Então, descobrimos vários talentos, porque a orientação na adotiva, a gente sempre trabalha a questão propositiva. Nós temos muitos problemas, desafios, mas a gente trabalha sempre na proposição, né? Esse que é o nosso foco. Então, eu vou aqui um exemplo: a mediação de leitura pela bibliotecária. Ela não sabia fazer podcast, e se vocês abrirem lá o nosso portal, a gente tem a biblioteca com vários podcasts, porque nós temos um trabalho de formação de leitores muito forte na escola. E a Adriana quis buscar esse trabalho para as crianças mesmo à distância. E isso foi o que acolheu bastante as famílias. Nós fizemos autoavaliação e vimos que isso funcionava. E esse é um outro exemplo, que é de uma professora, eu sei que meu tempo já deve estar acabando, que ela construiu, essa professora, com outra professora, vários vídeos animados explicando algoritmo da divisão, matemática, que é o que mais pega aí para a nossa criançadinha, né? Então, sempre tudo muito colorido, muito animado. E as versões impressas, os nossos PDFs lá que ficam disponíveis também são bem coloridos. As professoras têm um Telegram para fazer a interação com essas crianças, ou a gente faz pelo WhatsApp, sempre buscando essas crianças. Ou então, o atendimento toda segunda-feira dos professores na escola, que a gente revezava para fazer essa interação. E para recomeçar, para terminar, né, eu trago um pouquinho do Paulo Freire, porque no nosso trabalho da adotiva, ela traz o Paulo Freire como uma das nossas principais referências. Então, ele fala assim: somos os únicos que podemos aprender, por isso, somos os únicos em que aprender é uma aventura criadora. Algo, por isso mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar, para mudar, o que não se faz sem abertura, o risco e a aventura do espírito. Então, é isso que nós acreditamos enquanto escola adotiva. Eu sempre falo no plural, porque eu não acredito num trabalho de orientação que não esteja vinculado aos nossos colegas, que não há interação, né? E ele só existe. Hoje de manhã eles fizeram uma homenagem lá para nós, lá na escola, e a gente colocou lá, eu e a Bel, que o trabalho de orientação da adotiva só existe porque nós temos afeto, nós temos respeito e nós temos competência técnica, né, daquele grupo todo. Então, não é um trabalho sozinho, é um trabalho que se faz com todos. Obrigada. Bravo, 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 bravo. Então, eu agradeço. 10 minutos é pouco, né? 10 minutos é pouco, né?
Muito pouco. Ó, correria. Essa nossa live que a gente está fazendo é para deixar um gostinho, quero mais, entende? Hoje, cada um traz aí, resumidamente, em 10 minutos, um monte de coisa interessante, importante, e que vai aguçar o nosso pensamento e o nosso desejo de nos encontrarmos mais, né? Esse ano, a gente não conseguiu fazer o nosso seminário, né? Seria o 28º seminário da UESP, em função da pandemia, mas nós estamos pensando e planejando para o próximo ano, se for possível, né? A gente nunca sabe, mais para o final do ano, um seminário presencial ou um seminário online, onde a gente vai trazer esses nossos colegas que vão trazer muito mais coisas importantes para estar discutindo com mais tempo, tá? Isso eu prometo para vocês. A gente vai ter mais tempo em outros momentos. Hoje é só para deixar um gostinho de quero mais, e de saber o quanto é importante a nossa atuação enquanto orientadora educacional. E foi muito importante porque a nossa colega Mônica colocou aí com muita categoria o quanto eles focaram no professor, esse trabalho coletivo voltado bastante para os professores, para os alunos. Isso é muito importante, interessante muito essa parte que a Mônica deu uma ênfase, né, na sua apresentação. Mônica, muito obrigada pela sua participação. E nesse momento, eu passo a palavra para a orientadora educacional, professora Evelise Furtado Coelho. A Evelise, que atua no Estado, nas escolas estaduais de Santa Catarina, e que vai trazer muita coisa importante para a gente saber como é que está lá no Estado, nas nossas escolas estaduais, a situação, o trabalho dos orientadores educacionais. Então, eu passo a palavra para você, Eveline. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu acho que, como a Mônica bem falou ali, eu acho que tem pessoas do Brasil inteiro. Eu vou me apresentar um pouquinho. Eu tenho 15 anos de trabalho efetivo em Secretaria da Educação Municipal de São José, onde eu trabalhava diretamente com as especialistas nas escolas, com os projetos federais que envolviam a rede, e isso me fez conhecer as escolas, tanto municipais quanto estaduais, que pertencem ao nosso município de São José. Hoje, eu estou como efetiva na Escola Francisco Tolentino, que fica na Praça de São José, que é uma escola fantástica, uma equipe gestora que conhece muito bem a sua comunidade, muito competente, muito atuante, né? Eu fui para lá esse ano, infelizmente me deparei com essa pandemia, fui cheia de projetos, cheia de sonhos para dividir, e fui, de uma certa forma, como todos os colegas aqui, cortada ao meio. Como a fala da Ivanice, quando ela coloca o trabalho que eles desenvolveram, que eles conseguiram e tentaram desenvolver no decorrer desse ano, foi o mesmo que nós fizemos na escola. O que eu queria, a gente tem, em cima dessa busca ativa de famílias, eu consegui, vou falar para vocês, fazer reuniões presenciais, porque a minha comunidade lá, eu tive como, sob todos os cuidados, fazer isso. Eu atendi famílias, e, na verdade, continuo atendendo. Segunda-feira ainda atendi 3 famílias, né? Mas o que eu queria colocar aqui, que eu acho muito importante, é o nosso leque de onde a orientação educacional pode caminhar, né? O chão de escola, trabalhar no chão de escola, acho que todos aqui que estão nos ouvindo têm a experiência. Eu queria colocar um pouquinho para vocês da experiência que me foi muito rica na minha vida profissional, que foi um projeto que, além de eu acompanhar, como eu bem já disse, as especialistas nas escolas, o planejamento do PPP, os seus projetos, a construção da proposta curricular no município de São José,
mas eu tinha um projeto que se chamava Escola para a Paz. Esse projeto, junto com todas as especialistas das escolas, de comunidades que nós determinávamos, junto com todas as especialistas de periferia, que se encontravam, famílias que se encontravam em vulnerabilidade social, elas faziam um apanhado, encaminhavam para mim, e eu, junto com uma equipe maravilhosa e fantástica, da assistência social e da saúde e da educação, fazíamos atendimento a essas famílias, que tinham os filhos matriculados na rede regular de ensino. Então, surgiam aí vários problemas, a violência doméstica, a falta de emprego, problemas oftalmológicos, fonoaudiológicos, psicológicos, e uma parceria que a gente tinha lá, que era muito grande, a gente atendia com toda essa gama de oftalmo, crianças do 1º ao 3º aninho, e aos pais também. Psicólogo, que a gente conseguia encaminhar para assistência social, era atendido. Cestas básicas. A gente tinha o intuito de atender, primeiramente, essa questão. Os filhos estavam mais felizes na escola. A gente começou a perceber isso, que as crianças estavam respondendo na escola. Mas a minha intervenção veio mesmo, enquanto orientadora e representante da Secretaria da Educação, foi com a educação de jovens e adultos. Quando a gente conseguiu atender essas famílias de uma certa maneira, de alguns problemas que eles se encontravam, a gente conseguiu encaminhar para a educação de jovens e adultos. Aquelas famílias, o nosso intuito, enquanto orientadores e orientadoras educacionais, transpassa o muro da escola. Sim, nós temos um mundo muito rico para ser trabalhado. A gente tem como... Então, assim, o orientador educacional, eu sempre falo, assim, e a orientadora, eu me sinto assim, com a equipe que eu trabalho, que é maravilhosa, como eu já bem disse para vocês, nós somos um maestro de uma orquestra, a gente não aparece. A gente está assessorando o aluno do ensino médio que está pensando em desistir dos seus estudos, porque acha que o trabalho hoje é melhor do que ele concluir o seu ensino médio. Ajudamos aquela aluna que tem um desejo enorme de entrar numa faculdade de psicologia. Ajudamos aquele aluno que está no 9º ano e que quer ser montador de móveis, porque ele gosta. Então, nós temos cursos técnicos para esse aluno. Então, o nosso leque para formar o indivíduo como um todo é muito grande, né? Então, o que eu gostaria de deixar claro é que a nossa profissão abrange um leque enorme de possibilidades de trabalho, né? E eu parabenizo a todos vocês, professor Lorival, a sua fala foi fantástica, né? Eu sou muito da paixão dentro da escola, eles me conhecem, eu cheguei lá já cheia de projetos. No 1º aninho, conheci o Boi de Mamão de São José, o ensino médio com propostas para as profissões, enfim, é uma gama de trabalho que nós temos. Sou muito grata e tenho uma paixão muito enorme por ela. Assim, estou à disposição para quem quiser conversar e saber mais, inclusive do nosso dia a dia. Dileia, não foi diferente do que a Ivanice colocou, mas eu queria só colocar esses exemplos que nós temos amplos dentro da nossa grandiosíssima profissão. Muito obrigada, um beijo enorme. Nós que lidamos com pessoas, com humanos, nós que somos orientadores, nós sabemos o quanto é difícil, né? O quanto é diversificado o ser humano, né? Que vem para contribuir, para participar. Também tem aquela pessoa que, infelizmente, no momento está ociosa, provavelmente, né? E trouxe aí falando algumas coisas que não deveriam ser faladas nesse momento. Mas tudo bem, eu acho que a gente conseguiu tirar, né? Mas o que a gente precisa é dar continuidade ao nosso trabalho. Eu quero agradecer de coração, né, o relato de experiência, que trouxe uma reflexão muito importante, como está a sua escola, né, Evelise? Que nós chegamos cheia de garras,
esse ano para fazer um trabalho nas escolas e, infelizmente, realmente a pandemia, lá no mês de março, a partir do dia 18, né, acabou parando tudo, né? Não foi só a sua escola, né, Evelise, o mundo parou, né? Tudo parou. E eu acho que isso é um sinal também que veio aí para nós, todos seres humanos, que nós precisávamos ter esse, digamos assim, refletir um pouco sobre a nossa vida, né? Mas a gente tem que ter muita fé em Deus, muita fé, tem que ter muito cuidado, né? Nós temos que seguir os nossos protocolos de cuidados e a vida vai continuar. A vida precisa continuar, assim como a nossa live que precisa continuar. E aí, nesse momento, eu gostaria de ouvir um pouco a orientadora educacional e professora Ana Raquel Baltessari Pilate, ela que é do município lá de Criciúma, que vem trazer um pouco da realidade dela, trazer os relatos de experiência que ela está vivendo na cidade de Criciúma. É com você, Ana Raquel. Ok, obrigada, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Então, eu, como a Adileia falou, sou orientadora educacional aqui do município de Criciúma pela rede estadual de ensino. A minha fala, vou aproveitar, Adileia, para fazer até uma retrospectiva do orientador educacional na rede estadual e também um pedido, um apelo, né? Fiquei bastante feliz de ver uma colega da área, da rede, né? Porque o orientador educacional no estado de Santa Catarina, ele é chamado de especialista em assuntos educacionais, ficou um bom tempo sem ter concurso público para o especialista. Então, eu, muitas vezes, nas reuniões, enfim, a gente, ironicamente, era tratada como dinossauro, né, porque nós estávamos em extinção, e agora, não sei se a colega ali do estado ouviu isso alguma vez, né, nós éramos considerados em extinção, os dinossauros, apesar de sermos jovens, é claro, de não ter mais o concurso público que agora teve em 2018. Contar um pouquinho assim, aos 18 anos eu comecei a trabalhar como professora em escolas multisseriadas. Aos 6 anos de experiência como professora, eu tive problemas sérios com cordas vocais. E esse problema, o Estado, inclusive, queria me aposentar por invalidez. Mediante a essa notícia, tu leva um choque e diz assim, não, eu gosto da educação, então, eu fiz a especialização para a orientação, e hoje, então, estou como orientadora já na rede municipal há muitos anos. Fico bem feliz de estar ouvindo os relatos das colegas, dos professores, e de estar participando desse momento, e dizer assim, quando a gente faz um trabalho bem feito, mesmo com a pandemia, eu fiz a mesma pergunta que a Ivanice fez, para mim mesma, o que eu vou fazer agora com a pandemia? Como que a gente vai trabalhar distante se o nosso foco é as relações na escola? E aí pensamos assim, como vai ser? E o ano letivo está sendo muito mais produtivo e trabalhoso também, à distância, do que a gente imaginava. Os trabalhos que a gente conseguia fazer no presencial, a gente tem conseguido fazer. Importante eu salientar que a minha escola é uma escola de educação profissional, é o CEDUP aqui de Criciúma, é uma escola só com adolescentes e adultos no período da noite, então é um público bem diferente, assim, no sentido de faixa etária, né? E também a gente não consegue criar um vínculo muito grande com o aluno, porque ele fica no máximo 3 anos conosco, que é o tempo da formação dele. Uma escola grande, com 2.000 alunos, sozinha, como especialista. Agora, com o concurso de 2018, ninguém aumentou carga horária na minha escola. O Estado, quando viu que faltava o profissional na escola e não tinha mais concurso, ele abriu uma vaga para o ATP, que é um cargo que quem exerce é um professor com licenciatura, mas ele não tem a formação. Então, esses profissionais com muita boa vontade, mas também tiveram muita dificuldade no início.
Para nós, especialistas, em parte foi bom, porque nós estávamos sozinhos na escola e também abandonados em termos de formação, porque a gente não tinha formação, e aí as colegas da área, o Estado não estava mais, assim, fazendo muitas formações para nós. Com esse profissional, como eles tiveram muita dificuldade, voltou a ter as formações para a gente, juntamente com os ATPs. Então, nesse aspecto, foi muito bom. Numa escola com 2.000 alunos, como a minha, né, apesar de eu ter as minhas colegas ATPs, que são maravilhosas, uma gestão também muito voltada ao aluno, é impossível você trabalhar se você não tem a parceria dos professores, dos alunos, enfim. Então, no SEDUP, a gente faz um trabalho muito legal com os líderes, a gente tem os líderes de classe, assim, muito perto da gente, eles são, assim, uma fonte muito importante para nós, eles trabalham bastante, e a gente faz uma formação, assim, durante o ano todo com eles. Na pandemia, a gente também continuou fazendo, a gente se aproximou através de grupos de WhatsApp, então a gente manteve as lideranças sempre perto da gente, são nosso contato direto com toda a equipe de alunos, fizemos reuniões com eles, o conselho participativo a gente conseguiu fazer também de maneira online, usando a ferramenta do Google Meet ou grupos de WhatsApp. E a ferramenta que era um problema para nós na escola, eu digo era um problema, porque o adolescente, ele tem o hábito de usar muito celular, né? E era um problema que a gente tinha na escola, fazer com que o aluno não usasse o celular com jogos ou durante o período de sala de aula, ou período de aula, né? Essa ferramenta, por ironia do destino, foi o que nos aproximou agora no período de pandemia. Então, se antes era não use o celular em sala de aula, agora é use o celular em todos os horários, porque a gente conseguiu, assim, uma abrangência muito grande, nós conseguimos atingir, assim, acho que 90% dos nossos alunos com aulas à distância, usando o Classroom, que é a ferramenta que o Estado adotou, né, a plataforma, uma plataforma muito legal, e a gente tinha feito um desafio para os nossos estudantes no início do ano, que era um trabalho que a gente fez, né, na primeira semana de aula, resgatando e aproximando ele da escola, a gente fez uma dinâmica que era o que você espera para 2020. E eles escreveram um texto e colocaram numa caixa que a gente pretendia abrir agora, encerrando o ano letivo, e fazer também o trabalho finalizando esse ano letivo. Então, a gente está agora fazendo esse trabalho meio que à distância, nós vamos deixar as caixas para abrir, né, ano que vem, porque a gente gostaria de fazer isso presencialmente. Então, a escola é profissionalizante, a gente tem uma preocupação muito grande, que é um trabalho também da orientação educacional, juntamente com os professores, que é a questão de preparar esse aluno para o mercado de trabalho, então a gente faz muito trabalho nesse sentido, feira de profissões, enfim, palestras nesse aspecto, né? Era mais ou menos isso que eu queria deixar como minha experiência, dizer que me vi muito na fala da Miriam, na outra palestra que ela deu, porque ela colocou assim que o orientador educacional, ele teve um tempo, como é que ela usou a expressão, Miriam, me ajuda aí, que nós fomos muito disciplinadores, né, disciplinadores, então eu peguei um pouco desse tempo e a gente foi um pouco, então, período disciplinador, aconselhador, mas hoje eu me considero, graças a Deus, uma boa mediadora. Bravo! É um recado, assim, é o recado final para quem está começando aí na carreira, para quem efetivou agora em 2018 no Estado, quem está no município. Eu tinha feito um texto, mas ontem os meninos da live de ontem foram muito perfeitos, e uma frase resumiu o que eu deixo de conselho para quem está começando. A concentração no momento atual, sem julgamento. Se a gente conseguir fazer o nosso trabalho baseado nesta frase, a gente consegue ir para casa
com uma saúde mental assim tranquila, a gente consegue fazer o nosso trabalho legal, sem ter aquele envolvimento emocional, que é importante a gente ter esse controle, né? Então, assim, uma boa mediação e uma concentração sempre naquele momento, no atual que a gente está resolvendo lá, e sem julgar, eu acho que a gente consegue desenvolver um trabalho legal e sem, assim, problemas emocionais, enfim, com uma saúde mental e física muito boa. Eu acho que era isso. Se tiver alguma pergunta depois no chat, eu posso responder. Obrigada pela participação, pelo convite. Eu gostaria de agradecer muito a nossa colega Ana Raquel. Muito obrigada, Ana Raquel, você que trouxe uma realidade do nosso estado de Santa Catarina. E realmente eu reafirmo, né, que o nosso estado ficou por mais de 28 anos sem concurso para especialistas em educação, e depois de uma luta muito grande da AUESC, da ACESC, AESC, das associações, nós nos unimos e com muitos documentos, com muitas reuniões com os secretários de educação, né, ao longo desses últimos anos, depois de muita luta, em 2017 nós fomos atendidos aos nossos pedidos. Em 2017 teve o concurso do Estado, né, que abriu para os especialistas, para orientadores educacionais, supervisores escolares e administradores. E aí o nosso Estado começou uma chamada, né, teve uma chamada em 2018, outra chamada em 2019, e agora em 2020. E eu digo para vocês que foi uma luta muito grande das associações, das comunidades, né, educativas, das escolas, dos diretores, e por várias solicitações a gente fez nossos dirigentes, os governantes, atenderem e entenderem a importância de ter a atuação do orientador educacional, porque nós sabemos a importância de ter na escola uma equipe pedagógica composta, para que a gente possa realmente fazer um trabalho de qualidade para os nossos alunos, para a comunidade escolar. E realmente, né, a gente sabe, né, Ana, que foi difícil, mas aos poucos o Estado está chamando, né? Eu conheço vários que já foram chamados, né, de uma lista aí bem significativa, né, mas ainda não é o suficiente, a gente sabe disso, tem que ser chamado muito mais, mas a gente tem aí aproximadamente mais de 180 orientadores que já foram chamados, né, e a gente ficou feliz com essa chamada, porque foi uma luta muito grande, né, e realmente nós ficamos aí esquecidos alguns anos no Estado, mas agora nós estamos recuperando nossos espaços, e aonde tem as escolas, nós estamos fazendo a nossa diferença, porque a gente sabe o quanto é importante o trabalho do orientador educacional, ele que faz esse grande desafio, né, de estar fazendo essa ponte, essa mediação, essa articulação entre a escola, a comunidade, a família, o professor, né, onde o orientador educacional trabalha todas as questões ligadas aos projetos educacionais e principalmente também ao projeto político-pedagógico de cada unidade escolar. Nós estamos ali articulando, coordenando projetos, desenvolvendo diversos trabalhos, e isso faz, com certeza, a nossa diferença quanto atuantes, enquanto profissionais da educação. Dando continuidade, né, a essa nossa live, que é muito interessante, que já aconteceu tudo faz parte, né, do nosso conhecimento, do nosso aprendizado, e aí nós já estamos sabendo que quando a gente faz uma live, a gente corre, né, tem algumas pessoas que passam a participar sem nossa autorização, são os tristes hackers, mas a gente conseguiu eliminar, cada vez que um aparecia aqui, a gente deletava.
eu peço até desculpa, né, a vocês, todos que estão participando na nossa live, mas, infelizmente, isso é uma coisa que está acontecendo. E não é só hoje não é só nessa live da UESC que está acontecendo, mas, inclusive, nós já ficamos sabendo que até em reuniões das universidades, reuniões dos professores, dos diretórios, infelizmente, isso também está acontecendo lá. Mas a gente conseguiu eliminar essas pessoas que estavam tentando tumultuar, e nós vamos dar continuidade com muita alegria, porque essa live é uma homenagem ao Dia do Profissional, do Orientador Educacional. E para fazer aquele fechamento maravilhoso da nossa live, nós vamos convidar a nossa mestre, a professora, orientadora educacional, doutora Miriam Paula Zirpin Crispum. Então, eu passo a palavra para a nossa querida Miriam. É com você, Miriam. A palavra é sua. Muito, 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 muito obrigada pelo convite. Eu prometo não ultrapassar muito, 17 horas e 22 minutos, vamos ver. Eu só queria dizer a vocês que o que eu organizei, o que eu trabalhei para mandar para vocês, mudou tudo de espaço. Face a uma situação que eu nunca tinha vivido, eu resolvi modificar. A nossa fala, eu me lembrei de 3 grandes filósofos, Sócrates, que dizia que eu sei, que eu nada sei, me lembrei de Platão, quando ele pedia a Sócrates, que é aluno de Sócrates, me lembrei de Paulo Freire, quando ele falava do encontro inviável. Você não pode dizer não ou sim, porque você não sabe o que vai acontecer. Aconteceu comigo. Eu não posso programar tudo com direito a mandar a nossa amiga Edilé um livro de orientação educacional que conta a história, um outro livro para ficar da nossa UESC, para sortear, enfim, o que for possível. Mas, enfim, os 3 pontos principais que eu ia abordar, que eu vou abordar, e deixo, como ela não contou a surpresa que vai ter ainda, eu deixo a surpresa para o final. O primeiro bloco, eu ia falar sobre a história da orientação educacional. Por que, historicamente, pediram a nós que nós fôssemos um pouco de psicólogo, um pouco de psicanalista, para resolver os problemas. Mas nós nem tínhamos na formação a orientação devida. Um dos primeiros casos meu como orientador educacional foi do Colégio Estadual Pereira Viana, quando o aluno Rodrigo levantou a camisa, ele usava a camisa manga, me tira disso. Eu disse o quê, meu filho? Disse o quê? Naquela época, década de 60, era negócio de com droga, a gente nem sabia. Enfim, eu preparei alguns pontos que eu vivi nas experiências mais incríveis. Mas, enfim, a história da orientação educacional, que começa, se todo mundo sabe melhor do que eu, com a orientação profissional, ela veio para o Brasil em 1912, com o Banjo, e aí, depois do trabalho da Araceli Freire, da Isabel Junqueira Schmidt, então eu preparei até nós chegarmos no dia de hoje. Será que tem sentido a orientação nessa época da pandemia? Mais do que nunca, mais. Eu queria estar nativa, mas eu vou pedir a vocês, porque a primeira surpresa eu já vou atrapalhar, trazê-la para agora. Eu estou convidando todos vocês a escrevermos um livro. A parte funcional, a parte mais burocrática, eu deixo lá com a UESC e eu vou dar tudo. Mas o nosso livro vai se chamar A Orientação Educacional Pós-Pandemia. E vocês são brilhantes, vocês estão com a mão na massa. Eu já tenho a editora, não, é surpresa. E aí, eu quero que a gente coloque no papel isso, porque os nossos trabalhos como orientador educacional, ele se dilui no tempo. Há muitos anos atrás, andava eu pela Conde de Bonfim, na Tijuca, onde eu morava, quando em direção contrária à minha, vi um rapaz com os braços abertos,
Miriam Paura Sabrosa Zipim Gris. Eu disse, o senhor me conhece? Senhor? Desculpe, você me conhece? Nunca te esquecerei. Aí foi gentil dos elogios. Você foi nunca me lembro de ter um outro caso. Você foi minha orientadora educacional no Colégio X. E se eu sou médico hoje, é graças a você. Nosso trabalho de orientação, já desde aquela época, é um trabalho que a gente não pede a volta, a gente não pede. E hoje, da pandemia. Então, eu teria N coisas para falar com vocês, mas eu não quero, juro que eu não quero atrapalhar mais para abrir algumas perguntas que possam. E como eu sou muito mais instigadora, provocadora, do que reconciliadora, vou deixar 3 perguntas com vocês para a gente pensar nelas do ponto de vista de arte. A primeira é a seguinte: a orientação educacional, como muito bem a Adileia colocou, nós começamos em 94 com a orientação do ponto de vista da profissão, né? Depois o decreto 72.846, de 21 de dezembro de 1973, quando instituiu os passos, mas aí nesse decreto está um caráter muito mais, assim, como se fosse psicologizante do que não é. Orientação educacional é educação. Como eu sou apaixonada pelas palavras, educação provém de 2 vocábulos latinos: educare, que é construir, é formar, é a questão ligada ao conhecimento, ao saber, mas vem também do edúcere. Edúcere é tirar de dentro para fora as potencialidades. Quando essa sua potencialidade é visível, olha, desde cedo ele já gostava de pintar. Outro dia, vendo sobre um jogador aí famoso, que faleceu, e aí disseram que desde cedo ele já tinha essa vocação. Quando essa vocação, vocês sabem, também é o melhor do que vocação, vem de vocário, chamamento. Então, aí eu desde cedo sempre pensei isso, tudo bem. E quem não é? Quem mora em determinadas situações, quem mora, enfim, será que nós não podemos ter a capacidade, a inteligência de tantos que fazem tantas bobagens? Podemos. E eu acho que a orientação pode e deve ajudar. Eu convido vocês para juntos formarmos assim, como é que eu vou dizer? Formarmos uma grande corrente. E aí está a segunda surpresa. Sabe o que eu queria provocar? É a segunda instigação. Como mandar uma carta para os presentes, pelos prefeitos reeleitos? Todas as coisas que eu ouvi dos prefeitos, ninguém em educação fala de orientação, pelo menos, e olha que eu ouvi de quase todos. Vamos fazer uma... Olha, não fale muito para a OESG, não, que pode ser que ela não me chame mais para falar, mas vamos mandar umas cartas para os prefeitos, aquele que a gente conhece mais. Olha, eu posso te ajudar, eu posso fazer um trabalho de afinco, um trabalho maravilhoso se nós nos dermos a mão e juntos construirmos um mundo melhor. Olha, eu tinha muita coisa para falar. Eu quero parabenizar todos vocês. Eu quero sentir. Eu quero de pé aplaudir vocês. É ruim quando a gente faz 15 anos, tem umas coisas novas, chamadas artrose, artrite, mas isso não vem ao caso da orientação educacional. Eu queria ver se nós podíamos, e eu me comprometo, a próxima live vai ser minha. E olha, como eu vou pôr assim, tão bem não. A Adileia e vocês fizeram maravilhoso. Eu vou ver se eu consigo fazer. E alguém saiu da reunião? Será que foi da minha fala? Então eu vou diminuir. Olha, vamos juntos fazer uma orientação de qualidade. Não com esse viés da psicologia ou o viés da orientação. Vocês sabem que a orientação educacional do Brasil advém de 2 lugares. Dos Estados Unidos, com o Guidance, Counseling, e da França, quando vem com esse caráter mais da orientação do conhecimento, a orientação do saber, uma orientação mais ligada à questão da aprendizagem. Vamos juntos, contem comigo, em todos os momentos, todas as áreas,
A Dileia tem acesso, e-mail, telefone, todas as áreas que nós vamos construir juntos. Nós vamos fazer a mudança. E deixo para o final algumas coisas para a gente pensar. A primeira, é por acaso que a UERJ fizeram 50 anos? Se a gente somar o nosso 76, será que... Ou quando foi, ao contrário, 5.564, quando foi criada a orientação educacional, vocês estão de parabéns, é para aplaudir de pé, é para dizer, eu tenho orgulho, eu tenho muito orgulho para a gente fazer. Nós temos, quem está mais tempo na orientação, tem histórias inacreditavelmente que vão contar como a gente se modificou através do tempo. Obrigada a vocês. Levem para casa esse trabalho de casa, divididos em duas partes. Primeiro, eu vou manter o contato com a UESC, a UERJ, nacional, 2 pontos, pós-pandemia. O que a gente pode e deve ajudar. E o segundo, para que nós façamos uma outra live, e aí eu me comprometo, assim, fazer dentro da possibilidade o melhor possível para mostrar que educação, sim, quando a gente fala muito em educação de qualidade, como se fosse algo assim que a gente vai tirar do paraíso. Não, a gente pode, porque os nossos alunos, antigamente os pais colocavam na escola X e saía, entrava tantas horas e saía tantas horas. Hoje, a escola e família têm que dar de mãos dadas. A escola e família, eles têm muito material para falar do que nós. Como vocês veem, eu não paro de falar. Então, resumindo, mandarei para a UESG 3 livros, esse aqui, 2 mais antigos, um sobre orientação educacional, a questão histórica, outro que eu amo de montão, que é a orientação educacional, conflito de paradigmas, onde eu mostro o que as leis queriam que nós fôssemos Deus, e o nosso 3º livro que eu acabei de escrever, como orientadora. O 4º livro virá com vocês, pode ter certeza. Eu queria que nesse nosso livro, eu vou, semana que vem, eu mando assim, alguns pontos para que a gente comece a amadurecer. Nada ainda do ponto de vista de quantas páginas, de que vai dar. Não, eu quero que ele venha com orientações, como, enfim, o que foi colocado aqui com uma sapiência incrível, que mostra dizer para nós o que nós podemos e devemos ajudar a educação nesse período pós-pandemia. Obrigada, UESC. Obrigada. Contem sempre comigo. Como diz a construção popular, eu começaria tudo de novo outra vez. Obrigada a vocês. Obrigada. Então, vocês estão saindo com 2 trabalhos de casa, não é? Por favor, escrevam. Já deu até tarefa. Está dando até tarefa, amiga. Por favor, não 2 trabalhos de casa. Hoje é sexta-feira, então, terça ou quarta-feira, estou mandando para a UESG a nossa orientação básica do nosso livro. Outro dia saiu aqui de um professor, a educação pós-pandemia, mas a orientação educacional ainda não viu. Nós vamos ser primeiro. Vamos ganhar, assim. Essa vai ser eu acharia que nós pudéssemos, através Cadê o nosso professor? Saiu? Não. Eu acho que ele está acompanhando pelo Face. O Lorival, infelizmente, a internet dele caiu. Estava muito ruim, teve problema. Então, se alguém tem alguma experiência para nos contar isso, ou como acha que a gente poderia colaborar, como a gente acha que poderia contribuir. E quem faz orientação na pandemia, pós-pandemia, antes, tem histórias incríveis para contar para a gente. Obrigada, UESC, por essa oportunidade ímpar. Obrigada a todos vocês. Nós é que agradecemos. E podem ter certeza, deixa passar essa questão das festas, até dia 10 de janeiro, eu prometo que está entrando no ar, eu vou entrar com você, Dileia, para a gente ver essas questões mais funcionais, para a gente fazer uma outra live,
que é dessas experiências. Eu participei outro dia de uma live a nível de orientadores educacionais do Brasil. Então, são experiências riquíssimas. Lógico, eu nunca atuei numa comunidade indígena. Uma escola de lá deve ter experiências diferentes da minha. Então, é isso que eu quero. Ponham no seu caderno que eu coloquei. Aliás, parabéns pelos boletins. Parabéns. Eu vou mandar para você, Edileia, que saiu um artigo meu. Vocês devem ter aí no jornaleiro a Folha Dirigida, que é um jornal da área de educação. E hoje eu escrevi um artigo sobre o Dia do Orientador Educacional. Mas eu não sei se vocês têm, mas eu vou mandar para vocês alguns, para a UESG, para alguns artigos, para ver que a gente tem que lutar muito e cada vez mais. Obrigada do coração. Deixo com vocês 3 pensamentos. A vida, eu adoro poesia, né? A vida não é como Cecília Meirelles dizia, é só isto ou aquilo. A vida é isto e aquilo. A gente não sabe o dia de amanhã, mas o nosso amanhã, ele vem do passado, do presente e do que eu quero para o futuro. Quem não tem sonho, quem não tem realidade, todo dia ele faz sempre a mesma coisa, todo dia ele faz sempre... Não é isso. Eu quero abrir esse leque de oportunidade, aplaudir de pé esses orientadores educacionais nessa live de hoje e dizer que vocês são sensacionais. Número 2. Muito obrigada, professora. Obrigada de coração. Obrigada. E aí fica o nosso desafio aqui para todo o grupo, né? Da proposta da professora. Vamos tentar ver se é possível, né? Escrever esse livro que ela tanto quer. Ela já fez esse pedido em outras lives. Eu já escutei, né? Na outra live lá do Rio Grande do Sul. Isso, e agora ela está pedindo essa colaboração para nós aqui, orientadores educacionais de Santa Catarina, né? Fica esse desafio para nós, né? Vamos pensar, vamos ver o que a gente pode fazer, professora. Obrigada. Vamos ver. Só passei 8 minutinhos, desculpa. Pronto, estou quietinha agora. Então, e a gente é obrigado a cumprir. Então, eu quero aqui agradecer a participação de todos vocês, mostrar aqui o nosso último informativo da UESC, que a gente produziu com muito carinho. Está lindíssimo. E a gente divulgou aí o que a gente pôde divulgar. E quero dizer a todos vocês, de coração, um agradecimento, em nome da diretoria da UESC, nossos agradecimentos. E, em nome da diretoria da UESC, novamente, eu parabenizo cada profissional aqui presente, os que não estão presentes, mas que estão trabalhando, todas as orientadoras educacionais, todos os orientadores educacionais, os nossos parabéns, e dizer a todos vocês que a melhor mensagem que nós recebemos, uma mensagem de Natal, uma mensagem de carinho, é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida. Obrigada. Aí eu termino desejando a todos os participantes da nossa live um Feliz Natal e que o ano de 2021 seja repleto, primeiramente, de saúde, de força, de paz, de amor, de perseverança, para que possamos continuar as nossas lutas, os nossos projetos, os nossos planos, e que a gente tenha muita fé no coração, muita vontade de lutar, muita vontade de trabalhar, muita vontade de viver. De viver. É maravilhosa. A vida é bela. E ela só depende de nós fazer dela cada vez melhor. Posso deixar... Tira o que é ruim e bota a fé no que é bom. Então, pessoal, eu peço desculpa aí pelos acontecimentos, mas quero dizer que quem lida com o humano
tem que estar preparado para tudo. Isso faz parte até, inclusive, da nossa profissão, enquanto Faz uma fotinho orientadores de e Leia. orientadoras, né? Oi, Faz uma querida, pois fotinho. não? Sim, podemos fazer isso. Então, agora é um momento para deixar registrado essa primeira comemoração do Dia do Orientador Educacional de forma online, porque há muitos e muitos anos eu participo de comemoração, mas sempre eram comemorações presentes, com palestras, com reuniões, com coquetéis, com minicursos, mas essa foi diferente, essa foi online e essa foi um momento sublime para nós, de muitas experiências, né? Para todos nós. Então, vamos todo mundo fazer aquele sorriso, segurar o sorriso e vamos bater aquela foto bem bonita para guardar de nós, para a nossa história da UESC. Pessoal, queridos e queridas, só posso dar uma palavra, colaboradores, olha, orientadores educacionais, professores, educadores. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço de coração e, em nome da UESC, fica aqui o nosso abraço carinhoso. E, nesse momento, eu peço licença para encerrar, porque nós já temos um outro evento em seguida da UERGS, porque hoje nós encerramos a primeira semana de orientação educacional. E, nesse momento, a nossa transmissão, ela se encerra para começar a transmissão da UERGS. Tá, pessoal? Então, eu vou pedir licença e vou ter que encerrar a nossa live. Mas vai ficar um gostinho de quero mais para um outro momento. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração de todos vocês. Beijo, pessoal.